Graça e paz, amados de Deus. Como é que vocês estão, estudantes e iniciantes de teologia? Que já estamos na reta final. Você já deixou de ser iniciante há muito tempo, né? Com certeza. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Posto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. E você que está nos acompanhando, já está inscrito no nosso canal, tem assistido nossas aulas. Gostaria que você me desse um feedback aí. Gostaria que você escrevesse aí nos comentários. Pastor, estou acompanhando as aulas desde o início. Vamos ver quantas pessoas aí conseguiram esta proeza aí desde o início, você já assistiu todas as aulas. Você que já assistiu todas, você está hoje na 78ª aula, eu gostaria que você dissesse, pastor, eu consegui, com a graça de Deus. É bacana isso, né? Essa interação e saber que estamos chegando na reta final e que valeu a pena, né? Esses 1 ano e meio aí, já estamos quase encerrando essas aulas, essa série. Gostaria que você desse o like, você comentasse aí que você tem sido abençoado aí com estas ministrações, tá bom? E eu sempre peço a ajuda de vocês, irmão, para ajudar a crescer o canal. Você sabe que esse nicho de teologia, né? A maioria das pessoas que estão aí na igreja não se interessa por teologia, essa que é a verdade. É um número pequeno de pessoas, um número reduzido, então é um nicho, né? Um viés, é um assunto que é bem restrito. O canal vai crescendo assim de forma lenta, porque aulas, né, reviews, poucas pessoas se interessam. Se a gente colocasse aqui um canal de fuxico gospel, por exemplo, para fazer fofoca da vida dos artistas, gospel e tal, possivelmente esse canal já estaria aí com 200 mil, 300 mil, 150 mil inscritos aí em 2 anos, né? Mas não é esse o propósito que Deus colocou no nosso coração. Então eu peço a você que você nos ajude. Tem várias maneiras de você ajudar. Primeira maneira é você compartilhando esse vídeo com os amigos, grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, compartilhando com um amigo, né, o canal, você publicando aí nesses grupos de Facebook, né, interessante. Você também pode nos ajudar aqui embaixo no link do Apoia-se. Você pode abençoar o nosso canal a partir de R$ 5 mensais, se tornar um apoiador mensal, né? Você clica no link, né? Você fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp e temos uma meta lá, né? Eu estou nessa expectativa de que a meta chegue, né? Para a gente poder começar a sortear livros de teologia para vocês que se tornarem apoiadores fixos, ativos, né? E outra maneira também de nos ajudar, aqui embaixo também tem um link, né, do nosso outro canal de música, né? Pretendemos colocar mais músicas lá. Você vai se inscrever lá no nosso canal Projeto Atos do Espírito, eu e minha filha Letícia cantando, tá bom? Dá uma força lá, assiste. E se inscreva no nosso canal, compartilha também a música Minha Família, né? Vai ajudar a abençoar muitas vidas, tá bom? Então, estamos aí seguindo, estamos na reta final, pretendo fechar o tema sobre igreja, pretendo fechar esse vídeo, vamos falar sobre Santa Ceia, né? Para na próxima aula nós entrarmos na última matéria desta obra, que é a doutrina das últimas coisas, escatologia. Mas vamos procurar fechar hoje com o tema da Santa Ceia, né? Algumas questões, a organização da igreja, fechando esse tema sobre igreja, tá bom? Vamos lá. Diz aqui, eu estou na página 354, para você que me acompanha juntamente com o livro do Maia Pilma, a Ceia do Senhor, segundo parágrafo. Diz assim: define-se a Ceia do Senhor, ou comunhão santa, com um rito distintivo da adoração cristã, instituído pelo Senhor Jesus à véspera de sua morte expiatória. Ela consiste na participação solene de pão e vinho, os quais, sendo apresentados ao Pai em memória do sacrifício inesgotável de Cristo, tornam-se um meio de graça pelo qual somos incentivados a uma fé mais viva e uma maior fidelidade a Ele. Os pontos-chave dessa ordenança são, letra A, comemoração. Jesus disse, Lucas 22:19, façam isto em memória de mim. O povo estadunidense, todos os anos, no dia 4 de julho, o dia da independência daquele país, recorda de maneira especial o evento que o fez um povo livre. Cada vez que um grupo de cristãos se congrega para celebrar a ceia do Senhor, estão comemorando de um modo especial a morte expiatória de Cristo, que os libertou dos pecados. Por que recordar a morte de Cristo mais que qualquer outro evento de sua vida? Porque sua morte foi o evento culminante de seu ministério, pois por meio dela somos salvos, e a salvação não se dá por sua vida e seus ensinos, embora sejam divinos, mas apenas por seu sacrifício expiatório. Maravilha, né? Pois é.
Se não fosse a morte, a obra de Jesus na cruz do Calvário, Jesus ter morrido por nós, ressuscitado, seria vã as nossas reuniões na igreja, seria vã a leitura da Bíblia, de nada valeria, apenas iríamos ficar sabendo a história de um povo, mas para nós cristãos, nós entendemos que foi vital, vital para a fé, acreditarmos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou vencendo a morte, né? E ele coloca a ceia aqui como uma celebração, façam isto em memória de mim. Certa vez eu ouvi de um professor de teologia a história de alguns irmãos na extinta União Soviética comunista, um grupo de irmãos que se reuniam escondidos, né, para cultuar o Senhor. E dois crentes estavam indo de noite para encontrar-se, né, para cultuar ao Senhor, encontrar-se com outros irmãos para cultuar o Senhor. E eles foram abordados por dois soldados soviéticos comunistas, né? E proibido, né? Era proibido naquele tempo ter cultos, era proibido evangelizar, pregar, enfim, estava correndo risco ali de serem presos e mortos. E o professor conta, né? Ele leu isso no livro, que quando eles foram abordados pelos soldados, eles estavam indo para um culto onde seria ministrada a Santa Ceia. E os soldados perguntaram: para onde vocês estão indo agora? Aí um dos crentes, né, eram dois, olhou um para o outro e falou assim: nós estamos indo para uma reunião onde está um irmão nosso mais velho. Ele morreu, ele está morto. Nós vamos ali contemplar e nos reunir para contemplarmos e falarmos acerca da sua morte ali. Um soldado olhou: então pode ir. Foi a maneira que ele encontrou para dizer que iria falar sobre a morte de Jesus, mas ele só não esqueceu, né? Mas entendo que ele não quis dar o detalhe, né? Dizer que esse irmão mais velho, maior, era Jesus e, obviamente, morreu, mas ressuscitou, né? Existem muitas histórias assim muito interessantes acerca dos crentes que se reuniam escondidos, né, na chamada cortina de ferro, né, que eram os países ligados à Rússia, na extinta União Soviética, e graças a Deus caiu, né, a cortina de ferro, e hoje o evangelho pode ser pregado nesses países, né. Instrução. A ceia do Senhor é uma lição objetiva e sagrada que expõe os dois fundamentos do evangelho. Número 1, a encarnação. Ao participar do pão, observamos o apóstolo João dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, João 1,14. Notamos o próprio Senhor declarar: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, João 6,33. É bom sempre lembrar, né, que nós evangélicos, nós entendemos que os elementos da Santa Ceia, nós não costumamos chamar como a Igreja Católica de sacramento a Eucaristia ou a Santa Ceia. A palavra Eucaristos, vem do grego, e significa ações de graça. Então a Igreja Católica chama a Santa Ceia de Eucaristia por conta da expressão lá no grego, né? Ações de graça, é o momento das ações de graça por conta dos elementos. Nós entendemos totalmente diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica ensina a doutrina da transubstanciação. O que seria isso? Eles entendem que quando Jesus diz: este é o meu corpo, Jesus estaria falando literalmente. Eles entendem que no momento da missa, em toda a missa, aquele elemento se transforma literalmente no corpo de Jesus e o vinho no sangue, literalmente. Nós não entendemos desta forma, óbvio, né? Quando Jesus diz: este é meu corpo, é óbvio que nós entendemos que ele está falando metaforicamente, assim como ele disse: eu sou a porta, né? A gente não se prostra diante de uma porta porque a gente acha que a porta é Jesus, para a gente adorar a nossa porta, né, da igreja, a porta da nossa casa, não é verdade? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Contudo, nós entendemos que é um momento muito solene, importante, né? A maioria dos evangélicos entendem sim, que os elementos são símbolos, né, dessa realidade espiritual, símbolo de que ao comer o pão, ao beber do sangue, nós mantemos comunhão viva com o Filho de Deus, nós rememoramos, trazemos à nossa memória o seu sacrifício, mantém vivo, né, essa obra
o seu sacrifício na mente do povo. Dá-se a entender que na igreja primitiva a igreja se reunia praticamente, dá a entender, né? Eu percebo isso, né? Muitos estudiosos seguem essa linha também, que todo culto era se ministrava a Santa Ceia. Os crentes se reuniam no partir do pão e tal. Só que com o passar dos séculos isso foi se tornando mais intercalado, né? Hoje a maioria das igrejas entendem que a Santa Ceia deve ser ministrada uma vez por mês, ou 15 dias, cada igreja tem seus costumes e os seus hábitos, mas o importante é não esquecer de ministrar, né? Não deixar de ministrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Então nós entendemos que é um momento solene, fazemos isso porque Ele nos ordenou, nós não entendemos que seja um sacramento, mas uma ordenança, certo? A Santa Ceia é uma ordenança, fazer isto até que Ele volte, né? Façamos isso em sua memória até a sua volta, para rememorar o seu sacrifício por nós, né? É interessante que na Igreja Católica as pessoas, né, tomam lá o elemento que chamam de hóstia, né? Não um pão mesmo como o nosso, mas eles recebem do padre ali uma hóstia, e o vinho só o padre toma, né? Ao hábito na Igreja Católica só o padre toma o vinho, o povo não toma. Já ouvi explicações para isso. Uma das explicações é que a ideia é que todos deveriam beber do mesmo cálice, todos. Então, por conta de higiene, eles alegam isso, uma questão de higiene, é óbvio que não vai ser servido aquele cálice para todas as pessoas, então só o padre tomaria. O que a Igreja Católica fez? A Igreja Evangélica fez? Simplesmente todos vão beber sim, mas cada um no seu cálice. A Igreja Católica poderia ter feito isso, porém, seguir uma tradição onde, incrível, né? As pessoas não tomam o suco ou vinho, mas somente o padre. Interessante, né? No mínimo interessante. As pessoas são rechaçadas, não podem tomar o vinho, ou o elemento ali, suco de uva, né? Diz mais aqui, a expiação. Mas as bênçãos são incluídas na encarnação, não são concedidas mediante morte de Cristo. O pão e o vinho simbolizam dois resultados da morte: a separação do corpo e da vida e a separação da carne e do sangue. O simbolismo do pão partido é que o pão deve ser partido na morte a fim de ser distribuído entre os espiritualmente famintos. E o vinho derramado nos diz que o sangue de Cristo, o qual é a sua vida, deve ser derramado na morte a fim de que o seu poder purificador e vivificador possa ser distribuído às almas necessitadas. Letra C, inspiração. Então, os pontos-chave da ordenação da Santa Ceia. Já elencou aqui a comemoração, a instrução. C, terceiro, inspiração. Os elementos, especialmente o vinho, lembra-nos que pela fé podemos ser participantes da natureza de Cristo, isto é, ter comunhão com Ele. Essa é a ideia. Participar dos elementos nos leva e nos dá a entender que somos participantes, que temos comunhão, né? Compartilhamos dessa dádiva, dessa bênção da vida eterna, comunhão com Cristo, né? O ato de participar do pão e do vinho na ceia nos faz recordar, como também nos assegura que pela fé podemos verdadeiramente receber o Espírito de Cristo e seu reflexo do seu caráter. Número 4, letra D, segurança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Paulo, citando as palavras de Jesus lá em 1 Coríntios 11, 25. Nos tempos antigos, a forma mais solene de aliança era o pacto de sangue, selado ou firmado com sangue sacrificial. A aliança feita com Israel no Monte Sinai foi um pacto de sangue. Depois que Deus expôs suas condições e o povo as aceitou, Moisés tomou uma bacia cheia de sangue sacrificial e aspergiu a metade sobre o altar do sacrifício. E o significado desse ato era que Deus se comprometia a cumprir sua parte do acordo. Em seguida, ele aspergiu o resto do sangue sobre o povo, comprometendo-o desse modo a guardar também sua parte do contrato. A nova aliança, instituída por Cristo, é um pacto de sangue. Deus aceitou o sangue de Cristo, Hebreus 9, 14 em diante. Portanto, por causa de Cristo, comprometeu-se a perdoar e salvar todos os que foram a ele. O sangue de Cristo é a divina garantia de que ele será benévolo e misericordioso para com aquele que se arrepende. A nossa parte nesse contrato é crer na morte expiatória de Cristo. Assim poderemos
Depois, testificar que fomos aspergidos com o sangue da nova aliança. É interessante, né? Porque os pactos, as alianças eram feitas em outras culturas e até mesmo no período pré, né? Mosaico é feito por meio de sacrifício de animais, alianças feitas com o derramamento de sangue do animal, né? É interessante Jesus, no momento da Santa Ceia, ali com os discípulos, ele vai dizer: este é o cálice da nova aliança. Estou fazendo com vocês agora, nesse novo momento, estabelecendo um novo pacto. É interessante, né? Porque a Bíblia não revela, mas é possível que alguns discípulos devem ter ficado assim: como assim? Esse suco aí, esse cálice com esse suco aí é uma nova aliança? Cadê o animal aí para fazer aliança? Cadê o sacrifício? Tem nenhum novilho, um cordeiro? Não há nenhuma pergunta ali registrada nas escrituras, mas penso eu que é possível que algum discípulo deve ter ficado assim, no mínimo, achando curioso aquilo. Só que aquele momento da Santa Ceia, onde Jesus apresenta o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, estava tipificando algo que iria acontecer dentro em breve. O que iria acontecer dentro em breve? Sim, o sacrifício seria ele mesmo, seria o próprio Jesus. Sim, foi feito um pacto, foi sim derramado sangue, mas não foi de um animal. O sangue que foi derramado foi do próprio Jesus, algo até então nunca antes visto nem antes pensado. O próprio líder desse movimento, né, que os acadêmicos gostam de chamar, né, movimento de Jesus, né, o movimento de Jesus, o fenômeno de Jesus, os seus seguidores, o próprio líder iria oferecer o seu sangue, ele não iria tomar um cordeiro, um bezerro, para sacrificar o bichinho, mas ele mesmo seria o próprio sacrifício. Caramba! Ele mesmo foi o sacerdote que sacrificava os animais, e ele mesmo foi o sacrifício. Então isso aí realmente é impactante, né? Muito interessante. Quinto fator, ponto-chave da Santa Ceia, que fala sobre responsabilidade. Quem deve ser admitido ou excluído da mesa do Senhor? Paulo trata da questão dos que são dignos do sacramento em 1 Coríntios 11, 20, verso 20 ao 34, dizendo o seguinte, verso 27. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Será que isso quer dizer que somente aqueles que são dignos podem chegar-se à mesa do Senhor? Então, todos nós estamos excluídos, pois quem dentre os filhos dos homens é digno da menor das misericórdias de Deus? Não, o apóstolo não está falando acerca da indignidade das pessoas, mas da indignidade das ações. Assim, por mais estranho que pareça, é possível a uma pessoa indigna participar dignamente. E, em certo sentido, somente aqueles que sinceramente sentem sua indignidade estão aptos para se aproximar da mesa. Os que se justificam a si mesmos nunca serão dignos. Do mesmo modo, observe que as pessoas mais profundamente espirituais são as que mais sentem sua indignidade. Paulo descreve-se a si mesmo como o pior dos pecadores. Isso é verdade, né? As pessoas mais espirituais são aquelas que mais se sentem indignas, né, de estarem diante da mesa do Senhor. Note, essa questão que ele fala aqui, né, o apóstolo não está falando acerca da indignidade das pessoas, mas da indignidade das ações. Veja, de todos os 12 discípulos assentados com o Senhor Jesus ali para cear, todos eram indignos. Mas quem demonstrou indignidade com suas ações? Quem foi? O único dos 12. Todos erravam, todos vacilavam, todos pecadores. Mas quem é que demonstrou, escolheu um caminho de indignidade claro e evidente? Claro, Judas Iscariotes, né? A tal ponto de, no meio ali da celebração, ele se retirar para trair Jesus em definitivo. Né? O apóstolo nos adverte a respeito dos atos e das atitudes indignas na participação desse sacramento. Como podemos participar indignamente? Praticando alguma coisa que nos impeça de claramente apreciar o significado dos elementos e de nos aproximar em atitude solene, meditativa e reverente. No caso dos coríntios, o impedimento era sério, a saber, a embriaguez. A Bíblia vai dizer, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Existem denominações que colocam algumas restrições, né? Por exemplo, na minha denominação,
Eu entendo que é uma maneira sensata participar da Santa Ceia. No mínimo, a pessoa tem que ser batizada, tem que ter tomado já a decisão de seguir Jesus. Então, visitantes, crianças de colo, que não tem entendimento, nós não servimos os elementos. Aliás, os elementos vão até passar, mas a gente avisa antes, né, no momento ali, antes de participarmos, que as pessoas que não tomaram a decisão de aceitar Cristo, que deixem passar os elementos, não tomem uma decisão por Cristo, aí sim, porque a pessoa ainda está ali, está indo na igreja de vez em quando, né, não tomou decisão ainda, ela agora está fumando ainda, está bebendo, ela ainda envergonha o nome de Jesus com seus palavrões, com suas postagens nas redes sociais que maculam, ofendem, que escandalizam. Então, a pessoa precisa primeiramente tomar uma decisão, né, na sua vida de servir e seguir a Cristo primeiramente, né. A adoração da igreja. Das epístolas de Paulo, inferimos que havia duas classes de reuniões para adoração. Uma consistia em oração, louvor e pregação, e a outra era um culto de adoração, conhecido como a festa do amor, festa ágape, né. O primeiro era culto público, e o segundo, um culto particular em que eram admitidos somente os cristãos. Culto público. O culto público era conduzido pelo povo conforme o Espírito os movia. Escreve Robert Hastings Nichols e continua. Oravam, testemunhavam e davam instruções. Cantavam salmos e também os hinos cristãos, os quais começaram a ser escritos no século I. As escrituras do Antigo Testamento eram lidas e explicadas, como também liam ou recitavam de memória os relatos das palavras e dos atos de Jesus. Quando os apóstolos enviavam cartas às igrejas, a exemplo das epístolas do Novo Testamento, essas também eram lidas. Então havia muita... Se você leu os primeiros capítulos de Atos, você já deve ter lido, obviamente, você vê que a Bíblia fala que havia singeleza, né, entre os primeiros cristãos ali na igreja primitiva. Singeleza mesmo que simplicidade, né? As coisas eram singelas, eram simples, humildes, mas não... em essência não menos espiritual, né? Os cristãos adoravam o Senhor, depois tinha as festas ágapes, né? Aquela chamada comunhão, com os crentes comendo, bebendo, né? Na minha denominação Nova Vida a gente gosta muito de fazer isso, né? Eu aprendi na Nova Vida, né? Essa comunhão, é muito bom a gente ter ali depois do culto, né? Oportunidade para a gente estar ali se relacionando, aprofundando laços e vínculos. E os cristãos da igreja primitiva chamavam de festa ágape, festa do amor, né? Diz mais aqui, esse culto singelo podia ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito na forma de profecia, línguas e interpretações, ou por alguma percepção inspirada nas Escrituras. Essa característica da adoração primitiva é reconhecida por todos os estudantes sérios da história da igreja, independentemente de sua filiação denominacional ou escola de pensamento. Pela leitura de 1 Coríntios capítulo 14, sabemos que essa adoração inspirada pelo Espírito era um meio poderoso de atrair e evangelizar os não convertidos. A gente sempre precisa lembrar também que os cultos públicos, a gente imagina igreja, né? Não, os cultos públicos eram nas casas, né? Quando se fala assim, igreja de Corinto, igreja de Roma, a gente imagina o quê? Uma igreja de 500 membros, mil pessoas se reunindo numa sala. Claro que não, né? É possível que a igreja de Roma, se tivesse um número considerável de crentes, mas essas igrejas eram espalhadas pelos lares, né? Quantas pessoas dá na sua casa, na sua sala? Quantos? 15, 20? Bem apertado, 30? Então, acredito que, na minha cabeça, no meu entendimento, acredito que cada igreja aí deveria ter aí uma média de 25 a 30 pessoas se reunindo numa casa. Imagina, mais as crianças, né? Os filhos desses adultos. Então já ficava algo ali cheio, né? Já ficava algo superlotado. Então, por não terem aquela ideia de templo, primeiro, segundo século, os templos vão surgir no quarto século, olha só, né? Então as igrejas eram como se fossem hoje núcleos, né? Pontos de pregação, um grupo pequeno. Então havia aquela informalidade, né? Com o passar dos séculos, né? As igrejas saíram das casas e os crentes começaram a se reunir nos templos, onde comportam mais pessoas, onde o pastor, o líder, toma o púlpito, a plataforma, o altar, e dali entrega uma mensagem. Podemos dizer assim que
ficou um pouco menos intimista, digamos assim, um culto. Menos intimista, por conta do grande número de pessoas que hoje se reúnem nos templos e tal, enfim. Culto particular. Lemos que os primeiros cristãos perseveravam... Não pulei. Tá certo. Culto particular. Lemos que os primeiros cristãos perseveravam no partir do pão. Atos 2,42 diz isso. O que essas palavras descrevem? Uma refeição comum ou a celebração da ceia do Senhor? Talvez ambas. É possível que houvesse acontecido o seguinte: no princípio, a comunhão dos discípulos primitivos entre si era tão estreita e vital que faziam suas refeições em comum. É isso aí. Ao sentarem-se à mesa para pedir a bênção de Deus sobre o alimento, vinha-lhes a lembrança da refeição da última ceia de Cristo. E assim, essa oração sobre o alimento progredia espontaneamente para o culto de adoração. Dessa forma, em muitos casos, é difícil dizer se os discípulos faziam uma refeição comum ou participavam da comunhão. As duas coisas, né? Eu creio que eram as duas coisas. A vida e a adoração a Deus estavam intimamente relacionadas naqueles dias. Contudo, muito cedo, os dois atos, o partir do pão e a ceia do Senhor, foram separados, de forma que o segundo se tornou ordem de culto. Em determinado dia, os cristãos se reuniam para comer uma refeição sagrada de comunhão, conhecida como a festa do amor, a qual era uma refeição alegre e sagrada, simbolizando o amor fraternal, a festa ágape, né? Todos traziam provisões e participavam juntos dessa celebração. 1 Coríntios capítulo 11, verso 21 e 22, Paulo se assegura o egoísmo daqueles que comiam seus alimentos sem distribuí-los entre os nobres. Ao terminar a festa do amor, celebrava-se a ceia do Senhor. Na igreja de Corinto, alguns se embriagavam durante o ágape e participavam do sacramento nessa condição indigna. Mais tarde, no século I, a ceia do Senhor foi separada do ágape e celebrada na manhã do dia do Senhor. Então, é bom pontuar algumas coisas aqui. Para nós brasileiros, né, 90% dos crentes não bebem bebida alcoólica, não tomam, ingerem vinho alcoólico, tipo de bebida alcoólica, e condenam nesse ato. Eu sou um, né? Porém, bota aí uma camada, uma parcela bem pequena aí dos cristãos, acham que não tem nada a ver beber. Eles entendem que somente não pode se embriagar. Então, com esse mesmo pensamento aí, muito espiritual, vamos beber, mas nós não vamos nos embriagar. Os crentes, nas festas ágapes lá da igreja de Corinto, ó, vamos beber, só não pode se embriagar, ó. Tuf. Qual o limite de uma pessoa? Qual o limite de uma pessoa para não se embriagar? Enfim, eu, quando não conhecia Jesus, eu tomava um copinho de vinho, desse vinho com álcool, eu já ficava totalmente tonto. Se eu tomasse 2, pronto, embriagado. Tem gente que bebe 3, 4 e não embriaga. Então, qual o limite? Aí, as pessoas não se conhecem seus limites, as pessoas ficavam embriagadas. Paulo detona a igreja de Corinto, diz que eles estavam desagradando ao Senhor, não estavam compreendendo, estavam desprezando ali o propósito, a essência da festa ágape, porque eles estavam comendo, um grupo de pessoas não comia, outros passavam fome, outros comiam, outros se embriagavam, estava uma bagunça, uma baderna, a igreja de Corinto. Portanto, ele repreende a igreja, né? Obviamente, você sabe, na igreja brasileira, praticamente quase todas as igrejas, talvez haja suas exceções, sempre tem, muitas igrejas celebram suas celebrações de Santa Ceia com cálice contendo suco, sim, suco somente, sem álcool, ok? Somente o suco sem álcool. Claro, deve ter uma ou outra igreja que celebra com vinho mesmo, que já guarda o negócio, né? Vinho alcoólico, enfim. Bem, esses crentes só não podem ser parados nas blitz, né? Aqui no Rio de Janeiro tem. Nas blitz é onde a pessoa tem que soprar o bafômetro. Aí ela vem da igreja, só o bafômetro, acusa o álcool, né? O guarda. Como é que é isso aí? Eu não vim da igreja, a Bíblia aqui do Pô, mas... Pois é, vim da Santa Ceia. Tem isso, né? Estranho, né? A organização da igreja. O governo da igreja. É evidente que o propósito do Senhor Jesus era que houvesse uma sociedade de seus seguidores que comunicasse seu evangelho aos homens e o representasse no mundo. Mas ele não moldou nenhuma organização nem plano de governo. Não estabeleceu nenhuma regra detalhada de fé e prática. Entretanto, ele ordenou os 2 ritos simples do batismo e da comunhão. Santa Ceia, né? Ao mesmo tempo, ele não desprezou a organização, pois sua promessa concedente ao conselheiro que enviaria deu a entender que os apóstolos seriam guiados em toda a verdade em relação a esses assuntos.
O que ele fez para a igreja foi algo mais elevado que organização. Ele concedeu-lhe sua própria vida, transformando-a em um organismo vivo. Assim como o corpo vivo se adapta ao meio ambiente, também ao corpo vivo de Cristo foi dada liberdade para selecionar suas próprias formas de organização segundo as suas necessidades e circunstâncias. Pois é, engraçado isso, né? Não há uma regra é assim, uma regra engessada sobre qual seria a melhor organização, o melhor tipo de governo da igreja. Então você vai ver vários tipos de igrejas com vários tipos de governos e essas igrejas fluindo, essas igrejas seguindo suas vidas. Cada igreja tem suas especificidades, cada igreja se ambienta, o seu contexto, né? Em cada país, em cada região, estado, bairro. Entende qual é a sua melhor forma de governar. A minha igreja é o sistema episcopal. Eu amo o sistema episcopal, né? Sim, está centrada ali, a liderança da igreja está centrada no pastor. Não existe votação, como no sistema democrático das igrejas batistas e tal, igreja congregacional, da igrejas onde há um presbitério, os presbíteros é que comandam ali. Na igreja batista geralmente são os diáconos, que têm muito poder, muita força. Não, na igreja Nova Vida, minha igreja, o sistema episcopal, figura central do bispo, o pastor é que tem toda a autonomia, o pastor é que decide os rumos ali da igreja local. Para ele comprar uma torneira que quebrou, ele não precisa fazer votação, uma assembleia no domingo para decidir se os membros concordam que se deve comprar uma torneira de prata ou uma torneira de plástico, ou uma torneira de ferro. Entende? O pastor que determina, o pastor que recebeu ali. Então eu gosto muito desse sistema. Eu não me adaptaria a ser um pastor batista, um pastor né? Mas tem gente que ama o sistema, porque ele nasceu lá, ele gosta desse sistema de assembleia, de votação, igreja congregacional, presbiteriano. Eu não me adaptaria, eu não seria. Todo coração fala assim, eu não aceitaria ser um pastor onde eu estivesse totalmente travado, não tivesse autonomia para tomar decisões, né? Quem tomar a decisão são pessoas. Assim, minha crítica em relação ao sistema, não estou dizendo que não é válido, que seja errado ou pecaminoso, não é isso não. Mas eu tenho uma crítica em relação ao sistema de governo democrático, onde os membros se reúnem ali para determinar as diretrizes, a direção da igreja. Tem membro que 2, 3 meses que não aparece na igreja e vai lá só para votar, para decidir quem vai ser o novo pastor, quem vai ser. Como assim? Um monte de gente que não tem compromisso com Deus, cristãos carnais não regenerados, infiltrados ali, o joio votando junto com o trigo para definir, tomar decisões importantes na igreja. Então, não tem caminho. E é por isso que eu me adaptei bem ao sistema episcopal. Eu não seria pastor, falando de mim, eu não seria pastor em outro sistema, mas as formas de governo estão aí, e as igrejas vão servindo ao Senhor dessa maneira, cada um se adequando ao seu ambiente. Diz aqui, naturalmente a igreja não era livre para seguir nenhuma manifestação contrária aos ensinos de Cristo ou à doutrina apostólica. Qualquer manifestação contrária aos princípios das escrituras é corrupção. Os crentes nos dias em que se seguiram ao Pentecoste praticamente não tinham nenhuma organização. Por algum tempo adoravam em suas casas e observavam os momentos de oração no templo. Atos 2,46. Isso foi completado pelo ensino e comunhão apostólicos. A organização da igreja, que crescia numericamente, originou-se das seguintes causas. A primeira, os oficiais da igreja foram escolhidos para resolver as emergências que surgiam, como por exemplo em Atos 6, versículo 1-5. A segunda, a posse dos dons espirituais, separava certos indivíduos para a obra do ministério. As primeiras igrejas eram democráticas em seu governo, circunstância natural em uma comunidade em que o dom do Espírito Santo estava disponível a todos e na qual toda e qualquer pessoa poderia ser divinamente dotada de dons para um ministério específico ou especial. É verdade que os apóstolos e anciãos presidiam as reuniões de negócios e a seleção dos oficiais, mas tudo era feito em cooperação com a igreja. Pelo que se lê em Atos 14, 23 e Tito 1,5, é possível entender que Paulo, Barnabé e Tito nomearam anciãos sem consultar a igreja, dando a entender tipo aqui o regime democrático, né? Aqui, Paulo e Barnabé teriam escolhido líderes sem consultar a igreja, já fugindo daquela ideia de assembleia, votação, onde os membros escolhem quem será o seu novo pastor. Certo?
Mas os historiadores eclesiásticos de credibilidade afirmam que eles os nomearam de maneira usual pelo voto dos membros da igreja. Aí seria uma forçação de barra, né? Porque isso não está registrado. Vemos claramente que no NT não há apoio para uma fusão das igrejas em uma máquina eclesiástica governada por uma hierarquia. Naquela época, não havia nenhum governo centralizado que englobasse toda a igreja. Aqui, no caso, ele faz um ataque direto aqui ao sistema da igreja católica. Cada igreja local era autônoma e administrava seus próprios negócios com liberdade. Naturalmente, os 12 apóstolos eram muito respeitados por causa do seu relacionamento com Cristo e, portanto, exercia certa autoridade. Na minha denominação, nós, mesmo sendo nós pastores, se o pastor for regente ou o pastor presidente, nós temos bastante autonomia. Autonomia, tipo assim, para definir dias de culto, para determinar tipos de trabalhos, a igreja crescendo para ordenar diáconos. Eu sou pastor da igreja local, então eu que estou observando isso, né? Não é o bispo que vai vir lá da igreja matriz e perguntar quem é que é apto para o diaconato que eu vou ordenar. Não, nós temos essa autonomia. Nessa igreja cresce, autonomia para ordenar um pastor auxiliar, enfim. Diz que Paulo supervisionava, de uma maneira geral, as igrejas gentílicas. Entretanto, essa autoridade era puramente espiritual e não uma autoridade oficial, como a que encontramos em qualquer organização. Embora as igrejas do NT, quanto à jurisdição, fossem independentes umas das outras, elas cooperavam umas com as outras. Interessante, vou repetir. Embora as igrejas do NT, quanto à jurisdição, fossem independentes umas das outras, elas cooperavam umas com as outras, ou seja, elas entendiam, mantinham um vínculo, uma aliança, por conta dessa unidade que é em Cristo Jesus. Mas elas eram bastante autônomas. Com o passar dos séculos é que século III, a partir do século IV, que é a ideia de que um bispo teria supremacia sobre os outros, né? No caso, o bispo de Roma, né? Futuramente se tornaria papa. Com o passar dos séculos é que essa ideia vai se formando, se consolidando na história da igreja, né? O ministério da igreja. No NT são reconhecidas duas classes de ministério. Número 1, ministério geral e profético. Geral porque era exercido com relação às igrejas de modo geral, mas que em relação a uma igreja particular e profético, por ser criado pela posse de dons espirituais. 2, o ministério local e prático. Local porque era limitado a uma igreja e prático porque tratava da administração da igreja. O ministério geral e profético. Apóstolos eram homens que receberam sua missão do próprio Cristo em pessoa, que haviam visto a Cristo depois da sua ressurreição, que haviam gozado de uma inspiração especial, que exerciam um poder administrativo sobre as igrejas, que apresentavam credenciais sobrenaturais e cujo trabalho principal era estabelecer igrejas em novos campos. Administradores da igreja, e vai citar vários versículos aqui, né? E organizadores missionários chamados por Cristo e cheios do Espírito. Os 12 apóstolos, Jesus e Paulo, que por seu chamado especial constituiu uma classificação à parte, eram apóstolos por preeminência. Entretanto, o título de apóstolo também foi dado a outros que se ocupavam da obra missionária. A palavra apóstolo significa simplesmente missionário, conforme Atos 14, Romanos 16, 7. Desde então, houve outros apóstolos. O relacionamento dos 12 com Cristo foi único. Ninguém desde aquela época pôde ocupar essa posição privilegiada. Sem dúvida, a obra de homens como John Wesley, com toda a razão, pode ser considerada apostólica. Então, hoje, por exemplo, qualquer pessoa aí, denominação, abre a igreja, se denomina apóstolo, né? Apóstolo semelhante aos apóstolos do Novo Testamento, ali muito mais relacionado aos 12, nós não temos. Porém, diz a Bíblia que Deus chamou, né, pessoas para o ministério apostólico. Eu entendo que esse ministério exista hoje em dia. Uma pessoa que tem um chamado para somente plantar igrejas, é um missionário. Ele vai viajando, vai plantando igreja. O que é isso? A palavra apostelos, né, do grego, significa enviado, apostelos. Clica em enviado, né? Ou seja, o sujeito é enviado e planta uma igreja, a igreja toma forma, ele sai dali, vai para outro lugar. Mas apóstolo, como é dessas igrejas neopentecostais, aí o cara se intitula apóstolo, ele fica ali numa igreja matriz sentado, reinando. Não abre igreja, nem nada. É só título, né? Porque realmente o chamado e o ministério não tem, né? Profetas eram aqueles dotados de dom, de expressão inspirada, desde os primeiros dias até o fim do século II,
apareceram constantemente profetas e profetisas nas igrejas cristãs, enquanto o apóstolo e o evangelista levavam sua mensagem aos incrédulos. O ministério do profeta era particularmente entre os cristãos. Os profetas viajavam de igreja em igreja, como os evangelistas o fazem na atualidade. Não obstante, cada igreja tinha profetas que eram membros regulares dela. É um ministério, né, que existe hoje, sim, muito diferente do que você possa imaginar, que o profeta é aquele cara que, no meio do culto, eis que o Senhor me diz. Muitas vezes, na maioria das vezes, o verdadeiro profeta não se manifesta, não se apresenta desta maneira. O verdadeiro profeta é aquele que proclama, é um porta-voz do Senhor. Ele pode trazer uma profecia, ele pode trazer uma mensagem, tanto no sentido onde ele diz, ó, Deus mandou dizer assim, quanto no sentido de ele abrir as escrituras e de ser usado por Deus dentro de uma mensagem ali como um profeta, ele trazendo ali a vontade de Deus para o povo. Então as pessoas confundem bastante essa questão do ministério profético. Outra coisa também que eu não vejo base bíblica, né? O crente do nada diz assim, eu profetizo para a tua vida. Não necessariamente, pode ser realmente de fato uma profecia, né? Geralmente quando eu vejo uma pessoa falando isso, é como se ela estivesse dizendo assim, eu desejo para você votos, boa sorte, eu desejo que você se dê bem na vida, etc. Né? Não necessariamente significa que ela está profetizando mesmo. Né? Outro ministério interessante na igreja é o ministério de mestre. Eram aqueles dotados de dons para a exposição da palavra. Como os profetas, muitos deles viajavam de igreja em igreja. O ministério de ensino, que é tão importante para a igreja local, né? Deus tem levantado, sem dúvida, mestres, professores com dom para ensinar a palavra de Deus sistematicamente. O ministério local e prático. O ministério local, nomeado pela igreja, com base em certas qualificações, incluía os seguintes cargos: presbíteros ou anciãos, aos quais foi dado o título de bispo, que significa supervisor ou que serve de superintendente. Eles exerciam a superintendência geral sobre a igreja local, especialmente em relação ao cuidado pastoral e à disciplina. Seus deveres eram geralmente de natureza espiritual, às vezes são denominados pastores. Então, a função, né, de um presbíteros, que o termo presbíteros significa ancião no grego, né, muito parecida com a do pastor. Então, muitas vezes isso na igreja primitiva, os títulos presbíteros e pastores se confundiam, porque o presbítero também tinha essa função de ser uma espécie de superintendente, um supervisor de um rebanho, de uma igreja local. Ele tinha um cuidado pastoral, disciplinar em relação aos crentes, né? E para terminar, diz aqui, no século I, cada comunidade cristã era governada por um grupo de anciãos ou bispos, de modo que não havia apenas um obreiro para fazer para a igreja tudo o que um pastor faz nos dias de hoje. No princípio do século III, colocava-se um homem à frente de cada comunidade e recebia o título de pastor ou bispo. Atuando juntamente com os presbíteros, havia um número de obreiros ajudantes chamado diáconos e diaconisas, cujo trabalho, pelo que se observa, era basicamente o de fazer visitas de casa em casa e exercia um ministério prático entre os pobres e necessitados. Os diáconos também ajudavam os presbíteros na celebração da ceia do Senhor. Pois é, né? Na instituição dos diáconos, capítulo 6 de Atos Apóstolos, é bem claro ali, né, que os diáconos foram ordenados para servirem, né, as mesas, para ajudar os líderes, os pastores das igrejas locais nessa demanda de fazer visita e tal. Aí Pedro vai dizer assim, nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então o pastor, o líder, ele não pode fazer visita, claro que ele pode fazer visita. Né? Sem dúvida. Mas muito mais ele tem a responsabilidade de buscar em Deus uma palavra, né? Orientação, alimento para o rebanho, pregar e orar pelo rebanho, visitas, levar os elementos da ceia para uma irmã de idade que não pode ir mais nos cultos. Os diáconos estão para isso, levar uma cesta básica para A, ou B ou C. Não, mais uma vez eu afirmo, não dizendo que um pastor como eu não posso fazer isso. Essa semana eu mesmo fiz isso, levar a cesta básica para uma irmã, sem problema. Mas muito mais o pastor, ele precisa ser chamado
ele precisa ter essa consciência que a função dele é pregar a palavra, é interceder e ministrar sobre o rebanho, orientando, dirigindo o rebanho, ok? Esse vídeo ficou um pouco longo porque eu queria terminar esse assunto sobre igreja. Então na próxima aula vamos falar sobre a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Estamos aí no último capítulo, na reta final, faltando poucas páginas para nós definirmos aí, para nós concluirmos aí, faltando poucas aulas para a gente fechar aí este curso, amém? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Até a próxima.